Depois da polêmica volta mais rápida de Daniel Ricciardo no GP de Singapura, a gente já pode cravar. A Fórmula 1 e a FIA vão ter de rever essa regra do ponto extra para as próximas temporadas. Esse é o assunto do GP2 de hoje. Bom, antes de mais nada, eu sou Giovanni D'Angio, bem-vindo aqui ao GP2, o Grande Prêmio 2. Antes de mais nada, antes da gente entrar nesse assunto polêmico, eu peço para vocês deixarem seu like, deixar essa curtida, deixar também um comentário, interagir com a gente, é claro, se inscrever aqui no GP2, onde a gente sempre traz o GP às 10, vídeos diários às 10 da manhã, com análises, informações, opiniões de tudo que acontece no esporte a motor. Então venha fazer parte do GP2 antes da gente mergulhar no assunto de hoje. Bom, vamos mergulhar então um pouco no que é essa regra do ponto extra, antes da gente entrar em detalhes, é claro, do que aconteceu em Singapura no último final de semana. Bom, essa regra é bem autoexplicativa. O piloto que fizer a volta mais rápida no domingo, na corrida, ganha um ponto extra no Mundial de Pilotos. No entanto, se o piloto não estiver dentro do top 10, ou não terminar, no caso, a corrida dentro do top 10, ele não vai somar esse ponto e o ponto extra, consequentemente, não vai para absolutamente ninguém. Uma regra bastante simples que parece ser inofensiva, mas que desde sua origem há 5 temporadas já vem provocando polêmicas e deixando aquela pulga atrás da orelha. O Ross Brown, que era diretor da Fórmula 1 à época que essa regra foi implementada, ele foi questionado a respeito do que aconteceria se essa regra viesse a decidir um campeonato, no sentido de que um possível candidato ao título abrisse mão de algumas posições para marcar a volta mais rápida ou para tirar um ponto extra de um oponente na última corrida, no momento definidor da temporada, e isso resultasse, é claro, num título a favor desse candidato ao título mundial de pilotos. E o Ross Brown foi bem direto à época e falou, isso seria bastante polêmico. Nunca chegamos numa situação dessa, mas o mais próximo que chegamos foi no GP de Singapura do último final de semana. Na ocasião, o Lando Norris entrou com 59 pontos de diferença para o Max Verstappen, que lidera no Mundial de Pilotos e, matematicamente falando, dependia, no caso, apenas de si para ser campeão mundial de pilotos nessa temporada. E para isso teria que fazer finais de semanas perfeitos daqui em diante, de Singapura em diante, até o final da temporada em Abu Dhabi. Teria que vencer as 7 corridas restantes, vencer as 3 sprints e, além disso, marcar a volta mais rápida nas 7 corridas que restavam no campeonato da Fórmula 1. No entanto, apesar de ter conseguido a vitória no GP de Singapura, não conseguiu a volta mais rápida. Por quê? Porque ele estava, inclusive, com a volta mais rápida, mas Daniel Ricciardo foi chamado para os boxes nos instantes finais da volta 60 e ele marcou a volta mais rápida depois de colocar um novo jogo de pneus macios e voltar muito rápido à pista e facilmente marcar a volta mais rápida. Isso, obviamente, abre um precedente muito perigoso. Há especulações de interferência da Red Bull na RB, obviamente são equipes irmãs e o Ricciardo, tem uma forte relação, inclusive, com a Red Bull, e isso beneficiou muito o Max Verstappen, porque como ele não conseguiu marcar a volta mais rápida do Lando Norris, ele não depende mais apenas de si, vai ter que contar com tropeços, é claro, da equipe da Red Bull e de Max Verstappen daqui em diante para matematicamente ter chances de vencer o campeonato mundial da Fórmula 1 desta temporada. Então, foi um cenário que foi proporcionado por essa regra que, de novo, a FIA tem que rever, e daqui a pouco a gente entra um pouco mais em detalhes do porquê disso, mas que também causou um precedente perigoso. Claro, a polêmica da interferência da Red Bull dentro da RB, o que é uma possibilidade muito grande, podemos dizer, de ter acontecido, mas ainda assim vai ser difícil provar isso. Tanto que o Zac Brown e o André Stella da McLaren estão muito cuidadosos quando tratam desse assunto, porque não há provas de que houve interferência. Tudo que a gente pode saber da relação dessas duas equipes estava no rádio, e no rádio não houve nenhuma informação além de um obrigado que o Max Verstappen soltou para o Daniel Ricciardo no rádio após a corrida. Mas além disso, não há nenhuma evidência de que houve interferência necessariamente da Red Bull na RB, mas que tudo é muito estranho, porque a justificativa da RB e do Daniel Ricciardo foi de que ele, como possivelmente pode ser a última corrida do Daniel Ricciardo na Fórmula 1, ele queria fazer a última volta para ter um momento memorável, para saborear o momento nessa possível última corrida, mas fato é que não foi o Daniel Ricciardo que chamou para ir para os boxes, foi a própria RB que chamou o Daniel Ricciardo, ordenou que ele fosse para os boxes e ele foi, cumpriu a ordem e conseguiu a volta mais rápida. Então, há um indício de que isso já foi
planejado anteriormente para ajudar, é claro, o Max Verstappen nesse embate no Campeonato Mundial de Pilotos ao lado, ou contra, no caso, o Lando Norris. Mas a questão não é nem essa, não é nem por isso que a FIA tem que rever. A FIA tem regras em relação do relacionamento das equipes, de times A, time B, especialmente, né, o regulamento técnico ele é muito detalhado e específico em relação a componentes, partes, construção dos carros, o que uma equipe pode ajudar a outra, no que não pode ajudar, e a relação das equipes é muito bem tratado no regulamento. É difícil provar a interferência da Red Bull e da RB, esse é o grande empecilho, mas não é nem isso que eu quero destacar nesse vídeo. O que eu quero destacar nesse vídeo é o precedente que é aberto e que a Fórmula 1 tem jogado para baixo do sofá essa poeira desde que foi instaurada essa regra do ponto extra há 5 temporadas. Como eu falei, o Ross Brown foi questionado na época, né, sobre uma possibilidade disso acontecer, e estamos cada vez mais perto de ver um cenário como esse. A grande questão que eu tenho com essa regra, e que já vi que é quase um consenso na comunidade da Fórmula 1 do automobilismo, é que o Daniel Ricciardo não tinha nada a perder e nada a ganhar com a volta mais rápida. Ele estava lá no fundo do pelotão, não ia chegar nos pontos, então não tinha absolutamente nada a ganhar, porque não tinha como somar o ponto extra, já que ele estava fora do top 10, e também não tinha nada a perder, porque, de novo, ele não ia pontuar, então não há um risco calculado por ali. Se, por exemplo, a regra fosse modificada para que apenas os pilotos, ou apenas a volta mais rápida dentro do top 10 fosse válida para o ponto extra, faria mais sentido, porque mesmo que haja uma possibilidade do 9º ou do 8º colocado fazer um pit stop sem perder a posição para tentar marcar a volta mais rápida, ele tem algo a ganhar, porque pode somar o ponto extra, e além disso tem algo a perder. Ele pode fazer um pit stop lento, perder a sua 8ª posição e no final das contas não compensar. Então há todo um cálculo de risco e de estratégia envolvido se essa regra for modificada, e é por isso que eu falo que a FIA, a Fórmula 1, tem que modificar essa regra. A questão da interferência é muito perigosa, é verdade, da Red Bull e da RB, isso tem que ser visto com muito cuidado pela FIA e pela Fórmula 1, mas a grande questão, e que fica como uma preocupação imediata para a Fórmula 1 também, é a questão do ponto extra ser válido apenas para o top 10, mas qualquer um poder marcar esse ponto extra, ou marcar a volta mais rápida, mas não necessariamente somar o ponto extra. Com isso, poderia ser um outro carro da Red Bull, poderia ser o Sérgio Pérez fora dos pontos, ele poderia marcar essa volta mais rápida e tirar o ponto extra do Lando Norris. Como também poderia acontecer o contrário, o Oscar Piastri tá lá fora do top 10, ter uma corrida ruim e aí conseguir ajudar o Lando Norris tirando a volta mais rápida do Verstappen, por exemplo. Então abriu-se um precedente muito perigoso para um campeonato que está muito apertado e que um pontinho pode fazer total diferença lá na frente. E aí, o que vocês acham? Esse ponto extra tem que ser revisto pela FIA, pela Fórmula 1, ou podemos deixar do jeito que está e deixar as equipes, é claro, brigarem e verem como que vão resolver essa questão? Quero saber a opinião de vocês. Deixe mais uma vez os comentários aqui no GP2, deixem um like, é claro, e de novo, se inscrevam, porque tem muita coisa boa vindo por aqui. Com essa eu me despeço, com muita polêmica e muito assunto, é claro, até o GP dos Estados Unidos, lá no dia 20 de outubro. Um abraço e até a próxima.